Olá, seja bem-vindo a mais um Shape Cells. Que bom que você está aqui para ouvir mais uma vez uma palavra simples, mas que eu tenho certeza que Deus tem algo para o seu coração. Antes da gente começar, eu quero convidar você a dar um like nesse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Comenta aqui embaixo no final do vídeo o que Deus mais falou contigo. Não esquece de se inscrever no canal da igreja e ativar o sininho para que você receba a notificação de todas as programações que têm acontecido aqui no canal. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Tenho certeza que Deus tem muito a nos ministrar nesse tema, que é tão simples, mas faz tanta diferença a partir do momento em que a gente passa a vivê-lo. E hoje nós vamos falar sobre identidade. Deus tem falado muito isso comigo e como nós temos falado sobre simplicidade, né? Nosso pastor tem nos ministrado e todas as programações elas têm sido voltadas a isso. E entender a nossa identidade nos leva a viver uma vida como Jesus viveu, uma vida simples. Porque quando a gente não entende quem nós somos, nós acabamos complicando muito as coisas. Vamos para a palavra? Lá em João 1,12 fala assim: Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Yes, nós somos filhos de Deus. Nós temos essa identidade. Ele está conosco, Deus sonhou conosco. Nós não somos um acidente, ou seja o que for. Por muitas vezes nós somos levados a comparações, por muitas vezes nós somos levados a alterar aquilo que Deus criou para que nós fôssemos, para nos encaixar em alguns padrões, para nos encaixar em alguns grupos de amizade, alguns grupos no qual nós somos e estamos inseridos. E, cara, é muito louco pensar nisso, porque Deus nos criou perfeitos para um propósito perfeito. E muitas vezes nós temos vivido crises de ansiedade, crises de identidade, comparação com o que o outro faz, como o outro é, o jeito que o outro fala, porque nós não entendemos o quão poderosa é a nossa identidade, aquela que está firmada em Deus, a forma que nós somos criados para ser e viver. E não existe pessoa na Bíblia que mais teve convicção da sua simplicidade e mais mostrou para nós com exemplos disso do que Jesus. Jesus, ele caminhou aqui na Terra vivendo o seu propósito. Ele não tinha olhos para outra coisa a não ser aquilo que ele nasceu para ser. E isso só aconteceu, ele só não tinha olhos para distrações e para as tentações e para tudo mais, porque ele entendia quem ele era. Ele era filho de Deus. A primeira tentação que Jesus recebeu lá no deserto, que é relatado lá em Mateus 4, foi exatamente assim. O tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. A primeira tentação de Jesus foi na identidade. Então imagina só, se Satanás tentou Jesus, que era Jesus, na identidade, imagina conosco. Muitas vezes, e talvez diariamente, a nossa mente é bombardeada por tantas coisas que nos fazem duvidar daquilo que nós somos e de quem é o nosso Deus, que está conosco o tempo todo. E isso é um grande problema. Mas eu tô aqui para te dizer que você tem uma identidade, você é filho de Deus e existe poder nisso. E eu quero que a gente veja na Bíblia algumas histórias de pessoas além de Jesus que entenderam a sua identidade e viveram coisas extraordinárias com Deus. Pessoas que eram improváveis, digamos assim. Aquelas que os olhos humanos, eles não conseguiam ver potencial. Mas Deus viu o potencial e fez o que ele queria que fosse feito. Moisés. Gente, Moisés, ele... Pensa comigo. Era para ele ter morrido quando ele nasceu, não morreu. Foi pego pela filha de Faraó, criado no palácio com todas as regalias. Ele entendeu quem era o seu povo, escolheu deixar toda a realeza para se juntar ao seu povo. Mas Deus falou para ele que ele seria o libertador. E ele falou: Deus, mas quem eu sou?
Por que as pessoas vão me ouvir? E Deus falou, diga que o eu sou te enviou. Yes, gente, o eu sou, o Deus que está acima de todas as coisas, estava com Moisés lá e ele libertou o povo do Egito. E ele está conosco ainda mais. Jesus veio aqui na terra, morreu na cruz, o véu rasgou, nós temos livre acesso e isso é completamente incrível. E nós precisamos desfrutar disso que está aí para nós. Então, nós precisamos entender quem é o nosso Deus, o Deus que está conosco. Ele é o nosso Pai. Você tem noção que o nosso Pai é o Deus que criou tudo com apenas uma palavra. Ele falou, haja luz e houve luz. Gente, isso é incrível. Se isso não faz o seu coração queimar, eu oro agora e peço para que o Espírito Santo faça isso queimar no seu coração. Essa é a sua identidade, esse é o seu Pai. E é poderoso você entender que esse é o Deus que está com você. É o Deus que você fala, Pai, eu não tô bem hoje. Eu preciso olhar para mim do jeito que você me olha. Peça isso pro Espírito Santo hoje. Outra pessoa que Deus me lembrou é Davi. Davi também era muito improvável. Ele era o pastor e era o que cuidava das ovelhas, era o que não estava na guerra. Mas ele foi lá, foi para a guerra levar comida para os seus irmãos que estavam lá. E Golias estava lá afrontando o povo de Deus. Davi olhou para aquela situação e não aceitou aquilo. O menos provável foi o que venceu o gigante. Não é o seu tamanho, não são as suas características, não é o local que você está inserido hoje que manda. É quem você é em Deus. A sua identidade está firmada no Deus Todo-Poderoso. Aquilo que Ele disse que você faria, você fará. Esse aqui é o nosso molde, gente. O que a Bíblia diz que você é, isso você é. O que a Bíblia diz que você pode fazer, isso você pode fazer. Isso aqui é muito poderoso. E deve ser o nosso alimento diário. E além de Deus nos ministrar através disso, isso aqui nos faz ter muito poder. No nome de Jesus. Outra história que o Espírito Santo ele me lembrou foi de Gideão e os 300. E isso, ele me lembrou de um ponto muito específico. Eu vou contextualizar vocês nessa história. Então, ia acontecer uma guerra, Gideão estava com o seu exército e o seu exército já era muito pequeno comparado ao exército inimigo. Mas Deus começou a dar algumas instruções a Gideão, o que fez com que permanecesse Gideão e 300 homens, contra muitos outros homens que eram do exército oposto. E sabe o que aconteceu? Eles venceram. Eles venceram porque Gideão obedeceu tudo o que Deus falou que era para ele obedecer. E esses dias atrás, Deus falou comigo exatamente nesse sentido. Ele falou, Maria, se você está em obediência a mim, você não precisa entender o que vai acontecer, o que deixa de acontecer. Você só precisa me obedecer e estar no lugar certo na hora certa. O resto pode deixar que eu faço. E foi isso que Gideão fez. Então, a obediência é um ponto muito importante e ela também faz parte da nossa identidade. Quando nós entendemos a nossa identidade, nós obedecemos mesmo sem entender, porque nós confiamos que o nosso Pai, ele sabe o que fazer. Ele tem todo o domínio em suas mãos. E isso é muito poderoso, porque a confiança é algo de extrema importância na nossa vida. Se nós confiamos em Deus, nós não precisamos temer absolutamente nada. E por último, e não menos importante, vindo para o contexto do Novo Testamento, eu quero te lembrar de Pedro. Pedro fez muita coisa que aos nossos olhos talvez nós reprovaríamos e talvez olhando para a Bíblia nós nos identifiquemos com ele, né? Ele era impulsivo, ele fazia as coisas, o que vinha na cabeça dele ele estava fazendo. Pedro foi quem negou Jesus, mas sabe o que Pedro fez também? Ele andou sobre as águas com Jesus. Pedro, apesar de ser impulsivo, ele se tornou ensinável. Ele tinha um coração que, apesar de ser duro, como pedra, ele deixou ser moldado por Deus. Ele conheceu e recebeu de uma misericórdia, gente, incrível. Ele experimentou a graça de uma forma sobrenatural.
E nós podemos experimentar disso também. Nós precisamos ser ensináveis a ponto de obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós e vivermos alinhados com o seu propósito. E assim como Pedro experimentar da imensa graça, da imensa misericórdia que vem sobre nós todos os dias. Vocês têm noção quão poderoso isso é? Nós aprendemos tudo isso com Jesus. E olhar para a Bíblia é ver muitos sonhos sendo reais, sabe? Muitos sonhos sendo reais. Deus, ele é especialista em fazer isso acontecer. Coisas até mesmo impossíveis, como o sol parar. Mas isso acontece porque alguém tem um relacionamento com Deus, com ele, e pede. Simplesmente pede. É amigo de Deus. Sabe um texto que Deus me lembrou hoje e me chamou muita atenção? Tá lá em 1 Coríntios 12, que fala assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados e em um único só Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi-nos dado de beber de um único Espírito. E ele continua falando sobre o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, um só corpo. Cada pedacinho do corpo é muito importante. Então, eu quero terminar com isso porque eu quero te dizer. Talvez você tenha olhado para a sua posição e tenha falado: meu Deus, não faço diferença aqui. Para que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido eu estar aqui nesse lugar. Aquilo que eu faço não aparece tanto. Aquilo que eu faço não tem tanta importância. E eu tenho uma coisa para te dizer. Isso é totalmente mentira. Totalmente mentira. Você faz parte de um corpo. Num corpo humano, o nosso corpo, cada pedacinho dele é necessário. É necessário. Os nossos olhos são necessários, cada um deles. A nossa boca é necessária, nosso nariz é necessário, as nossas orelhas. E cada pedacinho, os nossos pulmões, os nossos rins, o nosso coração. Tudo é extremamente necessário no corpo. Uma coisa está unida à outra. Sabe? Tudo em nós está interligado. A cabeça, que é Cristo. E é assim que nós devemos entender. Que mesmo que pareça muito irrelevante, é necessário. É necessário. Deus te colocou, te criou para que você vivesse um propósito incrível que Ele tem para você. E hoje eu quero realmente te desafiar. Talvez você não vá descobrir nesse momento qual é o seu propósito, mas pega essa palavra aqui, lê ela. Aqui você vai entender muito do seu propósito. E alinhado a essa palavra, em obediência ao Espírito Santo, aquilo que Deus tem falado contigo, você vai poder viver coisas grandiosas que o seu Pai, Deus, sonhou para você. E todas as vezes que você sentir que você não pode, que você não consegue, corre pro colo do seu Pai. Fala: Pai, eu preciso da sua ajuda para me olhar do jeito que você me olha, para eu ser moldada por tuas mãos, para que eu possa me tornar melhor. Eu quero ser como Jesus, que cumpriu todo o propósito, entendendo quem ele era, sem tempo para distrações, apenas com um foco, com um alvo, com um objetivo. E no final de tudo, encontrar você também. Que assim seja a sua vida, que você possa encontrar esse propósito que está em Deus. Eu quero pedir para que você feche seus olhos para a gente orar em relação a isso. Deus, nós queremos te agradecer, Paizinho, porque a nossa identidade está firmada em Ti. Nós queremos te agradecer, Deus, porque mesmo que nós não entendamos, o Senhor faz as coisas de uma forma perfeita. Nós queremos obedecer e entender cada mínimo detalhe que o Senhor escreveu para nós. Nós queremos estar alinhados à sua palavra. Nós não queremos ter tempo para distrações, porque nós temos um alvo. O nosso alvo é nos encontrar contigo. Nós queremos exercer o nosso papel com excelência, assim como Cristo exerceu aqui na terra. Que Deus, nós possamos realmente transbordar daquilo que o Senhor tem para nós.
que nós possamos ouvir de Ti quem nós somos e acreditar nisso, não importando o que as pessoas ou o que o mundo aí fora nos diz. Nós queremos viver uma identidade firmada em Ti, Deus. Nós Te agradecemos por ser e estar conosco o tempo todo, principalmente sendo o nosso maior exemplo de vida. Que nós possamos ser simples como você, deixar de complicar as coisas e viver a simplicidade que está em nossa identidade e já está em nós. Muito obrigada, Deus. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Se Deus falou contigo, se você lembrou de alguém, não esquece de compartilhar e até mais. Deus abençoe.